Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí nós novamente conversando a respeito dos transportes e o transporte brasileiro. Nossa aula anterior nós tratamos de ver algumas características desse nosso sistema de transporte aí. Lembrando sempre que essa matriz de transporte que um determinado país desenvolve e adota, ela tem influências muito grandes no seu desenvolvimento econômico e, por consequência, no desenvolvimento social também, não é mesmo? Então, na aula passada nós vimos, o sistema de transporte no Brasil ele é o das rodovias, o que atravanca um pouco o nosso desenvolvimento, cria uma coisa ou aumenta uma coisa chamada de custo Brasil, diminui nossa competitividade diante do mercado externo, né? Mas daí nós acabamos encontrando também aqui no Brasil que nós utilizamos em menor quantidade outros modais de transporte. E nossa aula de hoje nós vamos aproveitar para dar uma olhadinha nisso. Primeiro que nós temos aí são os chamados transportes ferroviários. Então, os nossos queridos trens. Até chamei a atenção na última aula de você que esse sistema aqui no Brasil ele acaba assim sendo adotado em maior quantidade, as primeiras ferrovias, foi quase com a participação individual aí de alguns barões do café que se viu na necessidade de transportar suas gigantescas safras. No início, então, nós acabamos tendo o quê? Que esse sistema ele foi adotado basicamente nessa região sudeste. Mas durante esse século XX nós acabamos percebendo que esse sistema ferroviário no Brasil, ele foi, apesar de ser um processo muito lento, foi se desenvolvendo. Nós fomos, por assim dizer, criando cada vez mais algumas ferrovias. Um dos grandes problemas que nós encontramos nas ferrovias no Brasil é que o maior crescimento que nós tivemos ela seguiu a lógica de um período quase colonial, onde ainda nessas ferrovias existia aquela grande preocupação de ligar o quê? Os portos de exportação no litoral, as regiões do interior. Então nós vamos ter o quê? Sempre nesse sentido leste-oeste. Então daí o Brasil se transformava em um conjunto de ilhas, como nós falávamos, de sistema de transportes. E daí? A dificuldade que nós encontrávamos muitas vezes e encontramos até os dias de hoje é justamente nisso, fazer a integração das diferentes ferrovias que existem nos diferentes estados. Mas, por exemplo, a gente já cai de cara com um problema que é o seguinte: quando cada uma dessas unidades da federação começaram a construir suas ferrovias, eles não foram lá e conversaram um com o outro. Bom, estou fazendo a minha e pronto. Daí o que acaba acontecendo? Muitos desses estados, eles acabaram construindo ferrovias com bitolas diferentes. O que são essas bitolas diferentes? A bitola é a distância entre os dois trilhos, né? Isso ia diferenciando para região em região do Brasil. E daí gera um problema que é um problema muito grande, qual seja a hora que você precisa fazer a integração. Então vem o trem que ele foi comprado, fabricado com uma determinada bitola, a hora que ele vai mudar de estado, não tem como, não encaixa no trilho. Então esse já é um problema muito grande, né? E essas ferrovias no Brasil, elas não seguiram a mesmo nível de desenvolvimento que em muitos outros países do mundo. Eu não erro, talvez, se eu afirmar o seguinte, que durante o século XX, o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo em que se diminuíram a quantidade ou a quilometragem das ferrovias. Enquanto o mundo inteiro estava ampliando, nós fomos lá e passamos a investir em rodovias e rodovias, esquecemos as nossas ferrovias aí. E hoje, basicamente, o que nós temos? Até governos mais recentes passaram a fazer investimentos pesados nessas ferrovias. Por exemplo, nós encontramos aí, você está vendo uma máquina da Vale, companhia Vale do Rio Doce. Essa empresa, ela utiliza-se talvez de uma daquelas ferrovias mais importantes no Brasil, que é a Estrada de Ferro dos Carajás.
que ela vai tratar de fazer? É justamente lá no Pará, para ligar a produção de ferro, minério de ferro, da região dos Carajás até onde? Até os portos de exportação. Então, com isso, nós fizemos investimentos grandes. Mas mesmo assim, hoje ainda no Brasil, a gente está preocupado com a construção. Existem 1001 projetos de construção de novas ferrovias aí. Mas parece que não existe muita vontade política nisso. Porque a ferrovia, ela é uma obra muito cara na sua instalação. Diferente da rodovia, que é mais barato. Mas só que a ferrovia a longo prazo acaba acontecendo o quê? Ela traz mais retorno. Começa pela manutenção, né? A manutenção da via ou do material rodante. Se comparado com a rodovia que enche de buraco volta e meia e nós tivemos que privatizar um certo número de anos atrás, e esse material rodante também. Ele é muito mais resistente, por assim dizer, que caminhões, que ônibus, né? Então se investe mais na instalação, mas a longo prazo você tem o barateamento disso. Mas as nossas ferrovias aí, elas são ferrovias que elas são deixadas cada vez mais de lado, tá? Recentemente tivemos a privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. As empresas que foram comprando trechos de ferrovias que eram estatais até então, se comprometeram a fazer fortes investimentos. Se a gente for fazer uma análise desses investimentos, eles não aconteceram na maior parte do país aí. Tranquilo? Além desse transporte ferroviário, o que nós temos mais? O transporte fluvial, né? Então, os transportes que são feitos nos rios brasileiros. Então, a gente sabe muito bem, nós já estudamos um pouco da hidrografia do Brasil, né, lá no passado. E nós sabemos que o Brasil ele é um país que tem uma quantidade de rios muito significativas. Além disso, de ter muito rio, o Brasil também acaba correndo o que com ele? Nossos rios são caudalosos, com grande volume de água. Então nós acabamos sendo que seria tudo muito propício a nós utilizarmos em grande quantidade esse transporte fluvial. Mas isso não acontece, porque aqui existe um grande problema, né? Qual é esse grande problema? O grande problema é que a maior parte dos nossos rios, principalmente daquelas regiões brasileiras, onde você tem necessidade de transporte em grande quantidade, que são as regiões mais povoadas e desenvolvidas economicamente, os nossos rios são de planalto. O que acaba acontecendo com esses rios de planalto? Ainda não inventaram aquele barco que sobe e desce, cachoeira e queda d'água. Então o transporte não é fácil, ele é um transporte que muitas vezes tem um alto custo. Até tem uma saída da engenharia, que é o que aparece aqui, ó. Barcos atravessando uma inclusa. Então funciona assim uma inclusa, né? Você tem um rio e um desnível no rio. Você cria essa gigantesca obra de engenharia aqui, que seria o quê? O barquinho vai lá e estaciona, um determinado momento esses portões, essas câmaras se fecham aí, você enche de água, o barquinho vai subir e ele segue o seu caminho normal. O que está vindo de lá estaciona aqui e desce também, como se fosse um gigantesco elevador de barcos, né? Só que isso são obras muito caras. O custo disso é um custo muito elevado. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Nós temos aí no Brasil que existem muitos projetos que são desenvolvidos nesse sentido. Talvez o maior desses projetos ele se chame da famosa hidrovia do Mercosul. A intenção é, principalmente via Rio Tietê, Paraná e assim por diante, ligar a cidade de São Paulo à cidade de Buenos Aires, lá na Argentina. Então, essa seria a grande hidrovia do Mercosul aí. Parte dessa hidrovia também se estenderia pelo Rio Paraguai e chegaria até o Pantanal Mato-Grossense, porque a partir dali nós poderíamos embarcar uma quantidade grande de minério de ferro do maciço do Urucum e parte significativa também da produção de soja do Cerrado, porque o que aconteceria? Transportar em gigantescas barcaças minério de ferro e também a soja, isso baixaria o custo exageradamente. Esses produtos, em vez de serem exportados pelo porto de Paranaguá, de Santos e assim por diante, eles chegariam até o porto de Buenos Aires. Os projetos existem e se um dia isso vier a acontecer,
você pode ter certeza absoluta que nós vamos ter um grande desenvolvimento no nosso país. Mas quando a gente fala nesse transporte que é o hidroviário, não são apenas os rios. Ainda nós temos o quê? O nosso famoso transporte marítimo. Né? Aí nós temos uma imagem, né? Nosso querido Porto de Santos, que ele é o maior porto do nosso país. Transporte marítimo no Brasil, ele é uma alternativa muito boa, tá? Mas nós temos algumas deficiências nesse tipo de transporte no Brasil. Por quê? Você sabe muito bem como é que acontece. A maior parte das grandes cidades brasileiras, a maior parte da concentração populacional brasileira tem uma relação muito grande com o litoral. Então você imagine a seguinte realidade. Lá no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, tem uma fábrica de automóveis, ela produz carros que são consumidos no Brasil inteiro. Como é que esses carros vão chegar, por exemplo, lá na região norte? Os caras colocam em cima de uma cegonha, que é aquele caminhão gigantesco, e ele corta o Brasil inteiro. Você imagina o custo exagerado disso, a manutenção de estrada, de automóvel, consumo de energia e o risco da carga. Pode ter acidente. Não seria muito mais fácil chegar no porto do Rio Grande do Sul e encher um navio de grande porte desse aí de automóveis e ele ir praticando um tipo de navegação que é chamada de navegação de cabotagem, né? Sempre acompanhando o litoral. Opa, deixa um pouquinho lá no Paraná, um pouquinho em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e assim vai. E o custo ia ser muito menor e a segurança muito maior. Mas isso é quase inexistente no nosso país. Por que isso é quase inexistente no nosso país? Porque a maior parte dos portos brasileiros, com raríssimas exceções, eles acabam sendo portos que não conseguem dar conta da demanda internacional. Então, por esses portos, você tem o comércio internacional, as importações e exportações acontecendo. Enquanto a cabotagem para abastecer o comércio interno no Brasil, não existe espaço. Para isso, nós precisaríamos de uma quantidade muito grande de investimentos. Esses investimentos nos portos brasileiros, eles tratariam de acontecer em que sentido? Esses investimentos, eles seriam aumentar a capacidade portuária e, além disso, investir em alta tecnologia para você diminuir o custo operacional. Você pega, por exemplo, lá na Holanda, existem os portos mais eficientes do mundo. Para você fazer a carga e descarga de 1 tonelada de produto, custa metade do que custa no Brasil em média. Então o custo portuário nesse nosso país, ele é um custo elevado e isso também tem que ser pensado, né? Além disso, nós acabamos sendo o que aí? Tem que pensar também um pouquinho a realidade do nosso transporte aéreo. Nosso país é de uma imensidão territorial gigantesca. Nossos sistemas de transporte são ineficientes, perigosos, caros. Então, muitas vezes, nós acabamos percebendo o quê? Que esse transporte aéreo, aí ele é um transporte que ele não tem um custo muito elevado. São poucas as pessoas que têm acesso a isso. Aí, mais recentemente, o governo brasileiro, e eu vejo uma coisa muito positiva disso, está abrindo o mercado de aviação brasileira e trazendo muitas empresas de baixo custo, que são aquelas que fazem viagem com custo muito mais baixo, quebrando justamente aí a lógica do mercado e aumentando a concorrência. Então isso tem seu lado positivo, mas ainda é um tipo de transporte pouco acessível aos brasileiros. Certinho? O que nós temos aqui, ó? Presta atenção, deixar para você aquela que é a nossa atividade da semana, né? Então você vai lá no Desenvolvendo Habilidades, página 785 em diante. Daí você tem mais os exercícios complementares, se você quiser. Quer dizer, para você ir lá se exercitando, exercício, para você adquirir novos conhecimentos, novas informações, exercício é o que não falta para você. Faça, aproveite, que você tenha certeza absoluta que esses exercícios fazem o quê? Te dão o retorno. Acredita em mim. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.